O Brasil, cara, ele tem algumas facetas interessantes mesmo. Por exemplo, essa eleição de São Paulo agora, ela foi... É interessante como ela acabou se... Ela repercutiu no Brasil inteiro, né? Eu tô falando Brasil, mas eu sei, por exemplo, que o Pablo foi lá na Argentina participar de coisas lá, agendas e tal, tudo mais, né? A política no Brasil, ela tem traços, assim, que... A gente nunca pode dizer que, por exemplo, um candidato não vai dar uma cadeirada no outro, né? Então as coisas acontecem aqui de formas muito loucas, cara. Como é que tava pra você? Eu sei que você não mora aqui em São Paulo, mas isso que eu tô falando aqui, essa campanha pra prefeitura que ter repercutido no Não, Brasil, foi bem interessante. Estou prestando muito pra atenção você para isso. como um jornalista, vai. Como Glenn Greenwald viu aí essa... Não, então, vou falar isso que está me incomodando mais do que tudo. Obviamente, nenhum jornalista que trabalha para a Folha, o Globo, Veja, Estadão, vai gostar de Pablo Marçal. Eles não são o alvo dele. Ele não está tentando atrair essa elite. Obviamente, ele está tentando atrair o povo. E o sucesso que ele conseguiu ter, primeiramente, é muito como Trump. Em 2016, a mídia norte-americana dava quase toda a atenção para Trump. Por exemplo, quando ele estava chegando para discursar, eles vão parar tudo e focar ao vivo onde ele vai falar antes da chegada dela. Por quê? Porque todo mundo tinha muito interesse no Trump e quase nenhum outro candidato, porque ele foi tão extraordinário que ninguém podia acreditar que tudo que ele estava falando. A mesma coisa aqui no Pablo Marçal. Você olha para qualquer veículo da mídia, se eles fizeram alguma coisa sobre Bolas, ou Tabata, ou Nunes, ninguém assistia. Cada vídeo sobre Pablo Marçal tinha milhões de vistas. Então, tinha essa grande incentiva de motivação do veículos da mídia que prestou tanto atenção para ele, mesmo negativo, que isso aumentou muito a importância, o tamanho dele. Mas a outra coisa mais importante, acho que obviamente todo mundo na mídia adora denunciar Pablo Marçal. Fala que ele está uma pessoa ruim por causa disso, ele é uma pessoa nojenta por causa disso, ele está mentindo sobre isso. Mas é muito raro que essas pessoas perguntam por que nossa perspectiva sobre Pablo Marçal é tão diferente do que o grande povo que ele conseguiu atrair o apoio delas, mesmo sem nenhuma vontade. Imagina se ele tinha muito tempo na televisão e milhões de reais do partido. Ele, sem dúvida, chegaria no segundo turno. Por quê? Porque sempre tem essa diferença enorme entre a perspectiva da elite e mídia que mora em São Paulo e Rio, no bairros mais nobres, e o resto do povo. Eles não querem perguntar sobre isso, porque a resposta, a verdade é que a elite tem uma vida totalmente diferente, totalmente isolado. Eles não precisam pensar sobre a depravação financeira, porque eles estão morando em mansões ou segurança pública, porque ele está totalmente protegido. Então, que eles estão pensando e querendo na política é completamente diferente do que a maioria do povo está querendo. E isso é uma situação bem perigosa quando o elite está isolado na partes bem nobres. É como a Revolução na França que aconteceu, quando o aristocrata estava escondendo atrás nessa castelos a parede, o povo vai chegar na parede e vai querer invadir. E essa questão, por que tem tanto apoio para populistas como Milei na Argentina, como Pablo Marçal e Bolsonaro aqui, Trump, muito na Europa, Marine Le Pen, outros candidatos. Sempre à direita, né? Por quê? Porque a realidade da esquerda, mesmo que eles gostem de afirmar que eles estão representando o povo, eles estão compostos pela elite, pelas pessoas ricas. Sim. Você sabe, eu conheço muito bem política da política esquerda no Rio. Tudo está centralizado
no apartamento do Caetano Veloso e Paulo Levin. Não tem como de ganhar uma eleição no Rio sem ir lá. E você chega lá e é Caetano Veloso. Então, é um apartamento enorme, o duplex, quem mora em cima é a família Marino, que são donos do Império do Globo. Tem 50 servos que são invisíveis trabalhando atrás de uma parede. Tem 2 ou 3 assistentes, assessores que bota vinho na copa do Paulo Levin para sempre ter o Marconi, então... Estão vivendo, porra. Mas depois, no meio de tudo isso, celebridade chegando o tempo todo, eles falam muito sobre o que precisamos fazer para as comunidades, para as favelas. Eles não têm nada a ver. Eu lembro muito bem que uma vez David foi bem ofendido porque ele cresceu na Jacarezinho. A vida dele foi Jacarezinho. A família dele ainda mora na Jacarezinho. E o Paulo Levin estava discursando sobre a realidade da favela de uma forma completamente errada e David não conseguiu aceitar. E ele explodiu com raiva e foi muito desconfortável. Mas... o problema é justamente isso. Ele estava onde? Onde foi? Onde aconteceu isso aí? No apartamento do Paulo Levin. Lá no apartamento. Foi antes, a primeira campanha do David. E ele estava o candidato para vereador no Rio de Janeiro. Entendi. E ele ganhou a primeira vez que ele fez, mas ninguém pode ofender Paulo Levin dessa forma que você quer a primeira vez ter sucesso no político do PSOL. Mas David, sendo David, não conseguiu ouvir uma mulher que nunca pisa numa favela falando sobre a vida das favelas. E o problema é justamente isso. Então, quando pessoas estão sentindo, na minha opinião, de uma forma bem válida, que o sistema político não se importa com a vida delas nem um pouquinho, quem chega e conseguir falar nós também odeia esse sistema político, eles vão parar naquela pessoa. E a esquerda não tem essa capacidade porque eles não têm a fala do povo. Eles são professores na faculdade, eles são com pessoas com doutorado, com sociologistas, pessoas bem ricos, celebridades. Eles não têm a capacidade de falar na forma que o povo acredita. Eles são parte do establishment. Eles não conseguem... O que vai acontecer? Pessoas vão sair do apartamento do Caetano e falar, odiamos o establishment, queremos destruir o sistema. E ninguém acredita, a esquerda não tem credibilidade nessa forma. Ela só usa essas agenda de costumes do direito de trans, do LGBT. Não estou minimizando, para mim, na minha vida, essa foi muito importante. Só que isso é prioridade para pessoas que já têm tudo. Exatamente. Você acha que pessoas na comunidade estão acordando e pensando dessa coisa? Tá preocupado ali se na Viúva Cláudio vai cair a casa da frente ou não, pô. Exatamente. É outra parada. Exatamente. É interessante isso aí. Mas, cara, você acha que... eu tava conversando, inclusive, com um amigo essa semana sobre justamente o surgimento, pelo menos no Brasil, dessas figuras mais à direita, assim, mais populistas também, como Bolsonaro e Pablo Marçal. E, cara, uma das coisas que a gente pensou, assim, foi, cara, o derretimento do PSDB pode ter ajudado nesse sentido, porque talvez o cara que tá aqui fazendo esse barulho aí, gritando e, taca a pedra na engrenagem, que não sei o quê, talvez esse cara, ele já tava ali, talvez menos vocal porque não tinha internet do jeito que tem hoje, mas ele tinha o cara que tem uma gravata e fala assim, tá bom, entendi, vou lá falar com os caras. É o cara do PSDB, né? Que, esse ano, nessas eleições, não elegeu nenhum vereador aqui em São Paulo. Eu sei. Que o PSDB, a base do poder era Exatamente. São Paulo. Então, assim, esse esvaziamento, porque os políticos ficaram mais velhos, tudo mais, esse derretimento, pelo menos um dos ângulos que eu enxergo para a ascensão desses caras não tem mais um outro cara que tu consegue se identificar, que as pessoas conseguem se identificar como direita, capaz de ter de trocar essa ideia com os políticos velhos, sabe? Esses caras estão acabando. E aí os que estão surgindo são os caras meio... menos hábil politicamente. Mas eu acho que por causa disso tudo mudou politicamente aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, eu sei que pessoas na direita sempre acreditavam que o grande mídia estava no lado do Lula e PT. Na realidade não era o caso.
o ideologia ideal para as pessoas da Globo e Veja e tudo isso é o PSDB, que não é muito radical, mas é conservador, quero ficar bem com a elite, com banco, com banqueiros, com tudo isso. Eles não queriam uma cara que vem do sindicalista falando que ele é socialista, que quer tirar dinheiro dos ricos e dar para os pobres. Mas agora a alternativa do PT não é mais Geraldo Alckmin. Ele é o vice do Lula. Ele é unido com Lula. Não tem, essa PSDB não existe mais. Como você acabou de dizer, nem conseguiu eleger nenhum vereador no São Paulo. A alternativa é o direito populista. O Bolsonaro, Pablo Marçal, Nicolas Ferreira, pessoas assim, que vai representar o novo direito. E o establishment tem mais medo, muito mais medo, do que esse direito populista, do que o Lula, a esquerda, que não é a esquerda radical. O Lula não é Maduro, não é comunista. Ele está governando muitos anos, o Brasil não é Venezuela. Tem várias outras críticas que você pode fazer que não chamar de comunista e que vai virar Venezuela. Durante o mandato do Lula, a economia cresceu muito. O Brasil, quando o Lula entrou à presidência em 2002, foi o número 15 no tamanho da economia. Quando ele saiu em 2010, o Brasil foi a sexta maior economia no mundo. Passou o Reino Unido, os ricos fizeram muito bem no governo do Lula, porque ele criou parceiros com eles. Ele não roubou o dinheiro dos ricos e banqueiros e dava para os pobres, como muitos apoiadores dele queriam. Então, a esquerda aqui no Brasil não é assim. Talvez eles queriam, mas não tem esse poder, não tem essa capacidade. Então, por causa disso, agora o establishment é bem mais confortável com Lula do que com Bolsonaro. E se você está anti-sistema, anti-establishment, você vai ver isso e você vai ir para as pessoas que são mais anti-establishment, mais anti-sistema, porque o sistema não está fazendo nada para a sua vida ou a sua família. Sim, bom, eu entendo também que muitos dos votos que vão parar nas urnas lá tem exatamente esse sentimento, que é o do cara, tô de saco cheio. O voto do saco cheio elegeu um monte de gente, vem elegendo um monte de gente, inclusive no mundo.